Bom dia, meu nome é José Idazzi. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a linguagem de programação R. Eu resolvi fazer essa série porque todos os vídeos com tutoriais sobre o R, pelo menos os em português, enrolam demais para mostrar coisas que poderiam ser passadas de uma maneira muito mais rápida e fácil. E esse é justamente o objetivo dos vídeos aqui, que é ensinar um pouco sobre o R de uma maneira rápida, fácil e direta. Ok? Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o R, para que ele serve, qual que é a história dele, por que usar o R e também como instalar o R no nosso computador. Vamos lá? Então, o que é o R? Ele é tanto um software quanto uma linguagem de programação. Como assim? Bom, a gente pode instalar um programa que se chama R no nosso computador, né? Esse é o software. Quando a gente abre esse software, a gente tem um local lá dentro para escrever seguindo determinadas normas. Ou seja, a gente está escrevendo lá seguindo a linguagem de programação R. Portanto, vocês abriram um software que dentro dele vocês estão usando a linguagem de programação R. Às vezes as pessoas podem ter uma confusão, porque tanto o software quanto a linguagem de programação têm o mesmo nome. E essa linguagem de programação ela serve para fazer análises estatísticas, fazer análise de dados e criar gráficos. E qual que é a história do R? Para saber um pouco disso, a gente tem que voltar lá para a década de 50, 70, quando duas linguagens foram feitas. A linguagem Fortran e a linguagem C, que ainda é muito utilizada nos dias de hoje. Depois de um tempinho, lá na Nokia Bell Labs, foi feita por John Chambers e alguns colaboradores a linguagem S. Primeiro, essa linguagem S era baseada em Fortran e depois de um tempo foi reescrita seguindo a linguagem C. E isso ajudou muito anos depois, quando Ross Iracha e Robert Gentleman, lá da Universidade de Auckland, criaram a linguagem R, seguindo como base a linguagem S, que por sua vez era primeiro baseada em Fortran e em seguida na linguagem C. E o objetivo deles era criar uma linguagem que fosse fácil e rápida para fazer análise de conjuntos de dados. E por que usar o R? Primeiro, porque ele é gratuito. E esse é um grande diferencial dele, porque os programas que a gente tem no mercado, como por exemplo o Estatística e o ArcGIS, são programas muito caros. E isso acaba forçando pessoas de órgãos públicos, né, de universidades, a até baixarem cópias piratas desses programas caros. O que não faz muito sentido, porque o R ele não é só mais barato, mas também ele tem mais funcionalidades que esses programas. Também o R é uma linguagem rápida e fácil, principalmente se a gente quiser criar e editar nossas próprias funções. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, mas por exemplo, se a gente quiser fazer algum tipo de teste estatístico, a gente pode criar todo um roteiro para que o programa siga e depois a gente pode mostrar esse roteiro para outras pessoas e essas pessoas podem editar esse roteiro para tornar o teste mais eficiente, por exemplo. E a gente também pode procurar funções que sejam úteis para a gente na internet. E a gente pode até também editar essas funções e enviar para as pessoas que as criaram. Além disso, é uma linguagem muito fácil para criar gráficos. Por exemplo, a gente tem aqui um gráfico de uma regressão linear. Pode criar também boxplot. A gente pode criar gráficos em 3D, gráficos de dendrogramas e até gráficos a gente pode criar mapas de dados espacializados. E também o R já é usado em várias áreas do conhecimento. Então já tem funções, já tem análises estatísticas, né, com roteiros já criados, com funções já criadas, voltadas
não só para quem trabalha com estatística propriamente dita, mas também com quem trabalha especificamente com biologia, com ciências sociais, com economia, e aí vai. Agora a gente vai ver como instalar o R no nosso computador. Primeiro, a gente abre o nosso navegador e aqui no Google a gente procura R Software. A gente vai ver esse site aqui, o rproject.org. A gente abre o site e vocês vão ver aqui Download CRAN. A gente clica no CRAN. Depois a gente procura um servidor que seja do Brasil, por exemplo esse aqui do Fundação Oswaldo Cruz. E dependendo da máquina de vocês, se for Linux, Mac ou Windows, vocês façam a escolha aqui. No meu caso eu tenho Windows. Depois vão em Base ou Base e baixem o R. É basicamente isso. Mas já tenho baixado o instalador aqui nessa pasta. E aí é só a gente abrir esse instalador. Aqui a gente escolhe uma língua para o programa. A gente pode escolher o português mesmo. Ok? Depois avançar, avançar, avançar. Isso aqui está mostrando porque eu já tenho o R instalado no computador. Para vocês não vai aparecer. E depois aqui, dependendo se a máquina de vocês for 64 bits ou não, ou 32 bits, vocês podem instalar esses arquivos para 64 bits, que aí vai instalar o R versão 64 bits, que é um pouco mais rápido e eficiente em alguns casos. Depois vão em não, aceitar padrão, avançar, avançar. E depois aqui vocês marquem criar um ícone na área de trabalho, salvar o número da versão no registro e associar arquivos rdata ao R. E avançar. Só isso para instalar o R. No nosso próximo vídeo a gente vai ver quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer quando a gente já está começando a usar o R, quando a gente já abre o programa pela primeira vez, ok?